é alguma coisa muito interessante. Por quê? Eu sempre gosto de falar um pouquinho retrospectivo daquilo que Sertãozinho foi e é. Na verdade, a história industrial de Sertãozinho, secretário, quando saímos da questão do ciclo do café aqui na região, Sertãozinho teve sim uma questão de industrialização, que era a fábrica de carroças. São carroças de tração animal. E tinha a forja, a bigorna e o martelo. E esses carrinhos eram exportados para a Europa e para a América Latina. Então, inicia-se aí uma história de industrialização de Sertãozinho. E nunca mais parou. Porque essa indústria, quando começou a importação de caminhões, aí o transporte de cana era feito com carros de boi, e passou a ser feito com caminhões. Com a importação de caminhões, essa indústria de carroças precisou se reinventar. E o que foi feito? Aproveitando-se as ferramentas, a experiência, a capacitação, passou-se a fazer carrocerias para esses caminhões. Então, foi aí que a gente fala sobre inovação. A inovação não é computador, inovação são métodos, são sistemas também. E Sertãozinho teve outras fases de industrialização. Nós temos dois painéis, acho que o secretário viu ali na frente. Nesses dois painéis são duas épocas. Uma época da Zanini, uma grande indústria, e a outra época já mais nova aqui do nosso centro empresarial, que foi formado e aproveitado esse complexo. A Zanini foi a maior empregadora de Sertãozinho. Todas as famílias que moravam aqui em Sertãozinho tinham pelo menos um membro que trabalhava na Zanini. E isso foi, ao longo do tempo, evoluindo, cresceu, mas as indústrias de bens de capital também não se sustentaram. Os profissionais que trabalhavam na Zanini aproveitaram o seu conhecimento e houve uma multiplicação de empresas. É o que nós chamamos de árvore genealógica da Zanini. Muitos dos nossos empresários de hoje estão já na segunda geração dessas pessoas que se formaram através da Zanini. Os seus conhecimentos foram aplicados nos seus próprios negócios. E isso mostra que Sertãozinho se reinventa a cada ciclo. Em 2009, secretário, em função daquela subprime, da quebra lá dos Estados Unidos, da grande bolha, a nossa indústria aqui em Sertãozinho sofreu muito também. Por quê? Porque dependia muito do setor energético. Mais uma vez, a indústria de Sertãozinho procurou se reinventar, modificou suas carteiras, buscou novos segmentos e conseguiu dar a volta por cima mais uma vez. E hoje nós estamos aqui para falar sobre o quê? Sobre o momento em que nós estamos. Nós estamos vivendo uma era onde há uma transição bastante forte com relação à energia. Nós aqui de Sertãozinho foi praticamente um epicentro da consolidação do etanol como um combustível. Nesse movimento, que foi um movimento incessante, nasceram muitas novas tecnologias. O próprio motor Flex, ele nasce em função daquela questão da consolidação do etanol. Muitos vão se lembrar da época da seca, as grandes concentrações urbanas, principalmente em São Paulo, tinha uma camada cinza de poluição. Aquilo acabou. Há muito tempo acabou. Graças ao etanol. Com certeza, nós começamos naquela época a fazer a nossa parte com relação ao clima. E o clima, hoje, é uma grande preocupação. Voltou a ser uma
uma grande preocupação. Então, secretário, os nossos empresários hoje aqui estão exatamente para ouvir um novo período em que as indústrias precisam estar alertas. Sertãozinho não pode achar que está tudo muito bem. Na verdade, quando a gente tem esse excesso de autoconfiança, aí é que mora o perigo. Às vezes você fica para trás. E nós não queremos perder ponte. Por isso, nós vamos ter esse encontro e vamos ter outros encontros também na mesma direção. É uma direção em que o Sertãozinho continua evoluindo, continue ativo, continue dinâmico, mesmo que todas as outras questões sejam adversas, a gente consegue superar. Eu gostaria de pedir para o Maurilinho, que eu fiz uma retrospectiva da história do Sertãozinho, mas isso está em livros, dá para encontrar alguma coisa em livro. O Maurílio trouxe um livro para entregar para o secretário, em mãos, e fez uma dedicatória. Poderia fazer essa entrega? Secretário, eu queria saudá-lo, queria, na pessoa do prefeito, eu sei, cumprimentar todos que estão aqui, todas as autoridades, todas as pessoas que estão aqui. Para mim, hoje é um dia muito especial. Primeiro que eu vou te entregar um livro. Segundo, eu sei que você vai ler esse livro. Ele é fascinante. Ele conta aqui um pouco da trajetória de todos os pioneiros. Aqui tem um século de história. É um século de história. 1800, não sei quanto, 1998. Essa é a abrangência desse livro. Mas eu quero fazer duas, eu vou fugir do protocolo, porque eu não consigo, eu quero que você me desculpe, porque inclusive você é o responsável por estar fugindo do protocolo, porque eu quis fazer, prefeito, uma ponte entre o Henrique e o secretário, consegui fazer isso, e o secretário está aqui hoje. Especialmente, e o clima, já que o assunto é clima, e o clima aqui em Sertãozinho vai ser diferente depois da visita do secretário aqui hoje, tenho certeza, o Henrique falou certo. E eu queria, prefeito, fazer aqui na presença desse pequeno público aqui hoje, uma homenagem muito especial ao Henrique Gomes. Nós trabalhamos juntos uma vida inteira e o Henrique é responsável de nós estarmos aqui, nesse auditório, nesse lugar, hoje. Por que ele é responsável por nós estarmos aqui? Porque um ano qualquer, não lembro mais, ele chegou para mim, me chamou assustado, e falou, Maurílio, me chamou de Maurilinho. Todas as pessoas que me viram nascer, e ele não me viu nascer porque ele é mais famoso que eu, me chama de Maurílio, porque obviamente meu pai chamava Maurílio. Mas ele me chamou e disse, nós temos um problema muito sério. Nós tínhamos acabado de fazer a fusão da Zanini com a Dedini. Era um sonho da vida inteira, uma luta fratricida entre as duas companhias. Todo ano, cada um caía para um lado, falido, e voltava outra vez, etc. Ficava aquele. Eu, a minha vida inteira, ouvi falar disso, eu fiz a fusão. E ele chegou e falou, Maurílio, tem um negócio que parece a Dr. Manuel. E nós, e está no livro isso, nós durante algum tempo, nós colocamos uma bagatela de 400 milhões de dólares aqui dentro, para que isso aqui permanecesse aqui onde está. E, obviamente, que isso foi um desgaste enorme, uma coisa fantástica que aconteceu. Eu fiquei feliz de ver, eu vi isso ontem. Para mim é um dia histórico que eu não tinha visto. Essas coisas aqui eu não tinha interesse de ler, porque é coisa que mais ou menos que eu sei. E ontem, de repente, eu li aqui esse número. Ele falou, devido à equivalência patrimonial que nós tínhamos todo esse dinheiro, isso aqui não era tudo da usina Santa Elisa, não era, ainda é, né? Desculpa, ela não é. Obrigado, Henrique. Está vendo? Henrique sempre pontual. A importância de você ter uma pessoa com essa competência. E nós não temos nem condição de pagar o imposto de renda que isso vai gerar. Foi aí que nós fizemos uma cisão. Ninguém sabe disso. A cisão foi feita por outras razões. A gente conseguiu matar outras razões para fazer. Fizemos a cisão. Isso tudo existe hoje em função da gente ter feito a fusão.
E aqui nesse auditório, durante anos, nós fizemos toda a tarde, depois do horário expediente, nós fazíamos uma reunião com todos os diretores, os gerentes, todos os gerentes, para a gente ficar encontrando soluções, porque pura e simplesmente essa companhia tinha 9 destilaria chaves na mão, de R$1 bilhão cada uma. Hoje, se você for fazer uma conta direitinho, para entregar, tinha recebido 80% do dinheiro, que era dinheiro vindo do Banco Mundial para o Banco do Brasil, e o Banco do Brasil repassado para os proprietários de destilarias que compraram as destilarias aqui. De repente eu chego aqui e descubro que tem anos, nós tínhamos recebido 80% do dinheiro, não tínhamos feito um parafuso. E aí, o doutor já me diagnosticou, o Leucino. Então, naquele momento, eu tive um choque e fiquei diabético. Porque eu achava que não tinha como resolver isso. Eu achava que não tinha como pagar isso. E não tinha mesmo. Só mesmo uma loucura, como a gente fez, e deu certo. Está tudo aí. Nada do patrimônio folclórico, tudo aí. Em função dessa ação, dessa atitude, desses heróis que trabalharam aqui, dessas pessoas que se dedicaram, fizeram. Nós entregamos as 9 10 destilarias, chave na mão, todas elas, inclusive, recebi homenagens e algumas que eu fui entregar. Então, pela nossa amizade, pela nossa admiração, eu não podia deixar de dizer isso. Então, tá, não é essa história, mas o resto está aqui que eu entrego, eu fiz uma dedicatória para você, te entrego de coração, e está tudo aí, os pioneiros, tem gente aqui que conta essa história dos carrinhos, nós tínhamos linha de produção antes da Ford, nos Estados Unidos tem linha de produção, nós tínhamos aqui na Pedro de Carvalho, nós tínhamos aqui no Ambrosio, nós tínhamos aqui pessoas fantásticas. Um abraço, desculpem, eu queria pedir desculpa para vocês, mas eu não podia deixar hoje aqui de contar isso para o secretário pela amizade. O Henrique sabe dessa história toda, ele participou disso, ele viveu isso, ele sabe o que eu estou falando. A maioria de vocês provavelmente não tem entendido. Eu quero me desculpar, mas um abraço muito grande, secretário, que o senhor traga boas notícias aqui para você. Não, eu tenho certeza que o senhor faz isso de coração. Um abraço. Obrigado. Muito obrigada, Sr. Maurílio Biagi.